Eis aí, abençoados, então, o tema do nosso estudo desta manhã. Desenvolva-se por meio da graça. O nosso versículo inicial se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, tá? Antes de nós lermos, abençoados, vou me dirigir aos irmãos que estão pela gravação no YouTube. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus pela oportunidade, né, que Ele está me dando de transmitir essa palavra para vocês, e louvar a Deus pela vida de vocês que estão aí se inscrevendo em nosso canal, se achegando à graça. Muitos irmãos novos estão se inscrevendo e estão se achegando ao conhecimento da graça, estão louvando e glorificando a Deus pela palavra da graça. Eu quero agradecer muito a Deus por isso e dizer para os irmãos que nós estamos à disposição dos amados, em nome do Senhor Jesus. Se inscreve no canal e outra coisa, marca o sininho, abençoado. Hoje é muito importante isso. Porque o sininho, quando você marca o sininho, você recebe as notificações, né, no seu celular, no seu navegador, né, no computador. Se você estiver logado lá, você vai receber a notificação quando nós postarmos alguma coisa, ou quando fizermos transmissões ao vivo, você também recebe o convite para você assistir. Então, não só se inscreve, marca o sininho, e se você se lembrar, dá um joinha também aí, que ajuda na divulgação do vídeo aí, em nome do Senhor Jesus, tá? Quero convidar vocês também para conhecer a nossa livraria. Nós temos uma livraria, né, com alguns livros, estamos produzindo livros novos, e são livros com conteúdo riquíssimo, né? E não poderia ser diferente, porque é da graça que está sendo tratado nesses livros, né? Então é sempre um conteúdo riquíssimo. Ao adquirir esses livros, você está adquirindo um conhecimento profundo para você. É um pequeníssimo investimento para um grande retorno que você vai ter em termos de conhecimento. Então vale a pena você conhecer o nosso trabalho editorial, tá? E por fim, antes de nós lermos o versículo inicial, eu convido você que está pela gravação a ser um patrocinador do nosso trabalho. Estamos em busca de pessoas que querem, né, se envolver voluntariamente com o nosso ministério, vestir a camisa e patrocinar, semear, porque precisamos muito do apoio dos irmãos para que possamos realizar os nossos projetos, que são muitos sonhos ministeriais nós temos, e nós sempre esbarramos na questão da ausência de finanças para realizá-los. Então, se você que está assistindo aí a gravação, gosta do nosso trabalho, quer que ele cresça, evolua, seja mais divulgado, etc., seja um apoiador, tá? Embaixo do vídeo no YouTube, você encontra o link para você semear nessa obra voluntariamente. Vamos ler, abençoados, então, o nosso versículo inicial, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo de Deus, eleitos do Pai, selados com o Espírito da promessa, igreja sem ruga, sem mácula, santos e irrepreensíveis. Nós temos um chamado, abençoados, de Deus para nos desenvolvermos cada vez mais. Eu me lembro, abençoados, eu faço uma comparação didática até da minha vida, né? Quando eu ainda estava debaixo da lei, do legalismo, das obras da lei, do cerimonialismo, da religião, né? E quando eu passei a ser transformado por Deus por meio da graça, quando a graça passou a iluminar os meus olhos, eu faço uma comparação e vejo a mudança brutal e radicalíssima, por assim dizer, que ocorreu na minha vida. Foi uma mudança realmente muito radical, porque antes eu vivia, e como muitos de vocês viviam também, né? Nós vivíamos com muito medo de tudo, né? Eram medos que vinham do entendimento que a religião colocava em nossa cabeça, né? Era o medo do diabo, do Satanás, medo de Deus, medo de Jesus voltar, e medo do inferno, suposto inferno, né? Enfim, era medo de tudo isso. Medo de Deus pesar a mão, e tinha medo até medo muitas vezes do pastor, né? Porque o pastor vai me repreender, porque quando eu era pentecostal não podia usar bermuda, por exemplo, né? Não podia.
E às vezes a gente queria, porque estava muito calor. E aí você colocava uma bermuda dentro de casa e tinha medo do pastor vir te visitar, de repente. Porque se o pastor chegasse, se você tiver de bermuda, ele puxava a tua orelha. Ô, irmão, tá de bermuda aí, irmão? Que negócio é esse? Olha, amado, por mais grotesco e bizonho até que esse tipo de coisa pareça, isso era uma realidade e eu acredito que é até hoje. Hoje, mesmo nas igrejas do sistema religioso, já houve uma certa amenização, né, dessas regras religiosas. Eu vejo isso porque antigamente era muito mais ferrenho, né? As mulheres realmente viviam numa doutrina, entre aspas, né? Que de roupa, né? De não podia se cuidar, não podia cortar o cabelo, não podia fazer isso, não podia se maquiar. Eu vivi muito isso. Minha mãe, as mulheres da minha família, né? Que eu convivia, eu percebia muito isso, né? Não podiam se cuidar, não podiam se vestir de uma maneira que queria. E os homens, como no meu caso, eu, garoto novo, tinha que ficar andando de calça comprida direto, porque usar bermuda era pecado. Né? E aí a gente colocava uma roupinha um pouquinho melhor em casa. Ah, estou em casa, vou colocar. E ficava apavorado, com medo do pastor chegar e me pegar de bermuda. Você vê quanta bobagem, né, gente? Isso já caiu um pouco por terra, mesmo no meio da lei hoje em dia, mas ainda tem muita gente que vive assim. Tem muita gente que vive assim. Tem gente, por exemplo, que gosta de ouvir uma música que eles chamam de do mundo, né? Uma bobagem, música do mundo. É cada coisa, né, abençoado? A gente para pensar, tanta bobagem, né, que nós estávamos envolvidos antes de conhecer a graça. Mas é verdade, as pessoas, né, gostavam de ouvir uma música que não fosse música de cunho evangélico, uma música normal, entre aspas, vamos dizer assim, né? Uma música sem... que eles chamam de secular, mas eu estou procurando outra palavra, porque eu não gosto muito desse termo secular, tá? Porque ele é um termo pejorativo até, né? Como se fosse uma música mundana, uma música que não presta para o cristão. É secular, tem um sentido assim bem negativo, né? Eu não gosto muito desse termo, mas eu vou chamar assim para facilitar. Então as pessoas querem ouvir música chamada secular até hoje, hein? Muitas não ouvem. Porque o pastor diz que é do diabo, que é pecado, que não sei o quê. Eu, por exemplo, gostava muito de ouvir, né? Eu sou músico desde muito novo. Eu gostava muito de ouvir as músicas, né? Mas eu gostava muito também de músicas que não eram cristãs, entre aspas. Gostava muito. Só que eu ouvia escondido. Em casa, quando eu ouvia bem baixinho, com um radinho assim, aquele toca-fita. Antigamente era fita, né, gente? Eu já passei, já não sou tão mais novo, né? Então, na minha época de garoto era fita, não tinha nem CD, né? Muitos de vocês devem se lembrar disso também, né? Era fita e disco de vinil. E aí eu colocava fita, né? Tinha aquele Walkman, né? Às vezes era um radinho, né? Ele tinha fone de ouvido e tinha local para colocar também. Aliás, ele tinha alto-falante e tinha local para colocar o fone, né? Quando eu não tinha fone de ouvido, eu colocava baixinho e ficava ouvindo escondido, porque eu não queria que minha mãe visse, percebesse que eu estava ouvindo música do mundo, entre aspas. Então nós vivíamos nisso, né? Presos, aprisionados. E, amado, a nossa vida ficava sempre nisso. Vocês notaram isso, amados? Pode notar, não havia qualquer mudança, qualquer evolução, não havia qualquer desenvolvimento. Como eu falei para vocês, eu passei 20 anos no sistema, desde recém-nascido na religião. Né? Claro que eu só passei a perceber essas proibições um pouco mais quando eu me tornei já pré-adolescente, eu comecei a me envolver mais, participar de grupinhos de adolescentes e tudo mais, né? Também participava de grupo de criança, mas a criança não tem muita noção desse tipo de religiosidade, né? Mas quando eu comecei a me entender como gente, né, eu comecei a me envolver e ali eu comecei a ser pressionado, né, a viver essa religiosidade, e eu passei todos esses anos sem haver mudança nenhuma. Em termos de conhecimento, era sempre aquela mesmice, né? Nós íamos para as reuniões, amado, eu me lembro, quase todos os dias. Na igreja pentecostal que eu participava, só não havia reunião às segundas-feiras. Mas era de terça a domingo. E nós íamos todos os dias. Porque todo dia tinha uma campanha diferente. Terça-feira a campanha disso, quarta a campanha daquilo, e culto dos membros, não sei do que. Quinta-feira a campanha daquilo outro. E nós tínhamos que fazer todas as campanhas. Então nós íamos quase todos os dias.
E, amado, não havia qualquer mudança, o conhecimento era sempre o mesmo, não havia desenvolvimento. É claro que você só percebe isso depois que você deixa essa vida religiosa. Quando a graça te é revelada, aí você percebe o quão parado você ficou no tempo, ouvindo sempre aquelas mesmas mensagens que não renovavam sua mente, que não traziam revelação, sabe? Era só aquele peso religioso, é só aquela condenação, e que está em pecado, e que tem que pedir perdão, porque o diabo, porque Satanás, porque Deus, porque não sei o quê. E a gente vivia desesperado com isso, e não evoluía. Não evoluía. No meu caso, houve apenas uma mudança de conceitos, porque eu era pentecostal. Quando eu me fiz de 14 para 15 anos, eu fui para a igreja batista com 15 anos, né? E aí mudou o conceito. Eu deixei de ser pentecostal, passei a ser um batista tradicional, né? Então houve uma mudança de conceito, mas na verdade a minha vida continuava na mesmice. Entende? Continuava na mesmice. Sempre aquela mesma ladainha, sempre, sabe, tá em pecado e sempre tem que confessar, e sempre tem que fazer isso, e faz aquilo, e paga o preço daqui, paga o preço dali. Amado, o chamado de Deus para o povo dele é que haja desenvolvimento, crescimento, amadurecimento. Deus não chamou o povo dele para ficar preso 10, 20, 30, 40 anos na religião, sem evoluir, cumprindo mandamentos de homens, cumprindo, sabe, coisas inúteis, né? Imposições que são inúteis, cerimonialismos que são vazios, né? Que não trazem nenhum tipo de benefício espiritual, e as pessoas dão um maior valor, né, para esse tipo de coisa. Por quê? Porque elas não evoluem. Então, se elas ficarem 30 anos no sistema, elas vão ficar 30 anos fazendo campanha, 30 anos comendo Santa Ceia, 30 anos sacrificando, e, sabe? Porque não há evolução. É aquilo e você tem que se manter naquilo. E ai de você, se você for um pouco contrário, se você for rebelde, entre aspas, ou se você... Ai de você vai perder a salvação, segundo eles. Se você não seguir o mandamento, se você não comer daquela cerimônia, não participar daquela outra, se não fizer a campanha, se não fizer o jejum. Então é sempre isso. E o nosso chamado é evolução, é crescer, é melhorar, é conhecer mais, sermos servos de Deus melhores, pessoas melhores no mundo. Isso só acontece quando o verdadeiro evangelho te é revelado. O desenvolvimento da vida do eleito de Deus, da ovelha de Cristo, o crescimento, só acontece quando ela come alimento sólido. Por isso que a palavra fala, o leite, né, é para a criança. O adulto come alimento sólido. O leite é para quem não é experimentado. Agora, para quem recebeu a revelação do verdadeiro evangelho, só o alimento sólido serve. E esse alimento sólido, nutritivo espiritualmente falando, ele nos faz evoluir, crescer, melhorar, entender mais, conhecer mais. Você vê que o apóstolo Paulo fala, né, ao escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: irmãos, eu rogo e exorto a vocês em Jesus, né, da maneira como vocês receberam, quanto à maneira que vocês devem viver e agir e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo. Interessante, Paulo elogia os Tessalonicenses. E aí Paulo diz: continueis progredindo. Então vocês podem notar que os Tessalonicenses estavam progredindo. Porque eles estavam ouvindo a direção do apóstolo Paulo, recebendo a direção pastoral dentro da palavra da graça, e eles estavam agindo dentro da palavra. É o que Paulo fala, né, como nós lemos no versículo, né, assim como de vocês receberam, quanto à maneira de agradar a Deus e de viver. Ou seja, eles receberam de Paulo a revelação de como se deve andar em Cristo, agradar a Deus, a maneira que se tem que viver como cristão, isso por meio da palavra da graça. E aí Paulo diz: continueis progredindo. Ora, se ele fala continuem progredindo, por quê? Porque eles já estavam progredindo. Então eles recebiam de Paulo a revelação da palavra, naturalmente dos pastores, dos líderes ali, eles recebiam as instruções de Paulo e transmitiam à igreja, e a igreja evoluía, crescia, se desenvolvia, progredia. E aí Paulo mandou uma carta elogiando os Tessalonicenses e disse:
Progridam cada vez mais. Ou seja, Tessalonicenses, não andem para trás. Tessalonicenses, não deem ouvido para os legalistas. Porque, amados, o pessoal das obras da lei naquela época vivia entrando nas igrejas. Nós vemos um exemplo claro disso na igreja aos Gálatas. A igreja aos Gálatas fora criada em graça, como nós sabemos, né? Paulo fala, vocês foram chamados na graça e agora estão em outro evangelho. E Paulo diz, o qual não é outro, porque não existe outro evangelho, né? O único evangelho é a graça. Então Paulo chamou a atenção nos Gálatas porque eles estavam regredindo. Ao contrário, os tessalonicenses estavam progredindo. E Paulo fala, progridam cada vez mais. Então, ou seja, não deem ouvidos às obras da lei, não deem ouvidos a legalistas, cresçam na palavra, né? Recebam as instruções e vivam como vocês estão recebendo essas instruções. Vivam de acordo com elas, né? Porque são instruções do Evangelho. Isso é maravilhoso, amado. Então, o nosso chamado é para sermos como a igreja dos Tessalonicenses. Recebermos a palavra da graça, vivermos de acordo com ela, agradando a Deus, como Paulo falou aqui, né? E progredindo nisso. Progredir significa o quê? Literalmente, progredir é andar para frente, né? É olhar para frente e avançar. Mas também existe o sentido secundário, né? Que progredir significa o quê? Tornar-se melhor, crescer, evoluir, modernizar-se, né? É o que a palavra fala de renovar a mente, né? Esse é o chamado. Renovar a mente. Renovar a mente é progressão. A cada palavra da graça que você recebe, cada estudo, cada texto, cada livro, áudio que você ouve, enfim, quando você se envolve com a palavra, amado, você está crescendo, você está progredindo. E esse envolvimento com a palavra te revela como você deve andar, como você deve viver e como você deve agradar a Deus. É o que disse aqui no Paulo no primeiro versículo. Paulo dava instruções aos tessalonicenses e eles andavam daquela maneira e agradavam a Deus daquela maneira, instruídos em graça. Eu estou aqui agora transmitindo para vocês, amados, pela misericórdia de Deus, transmitindo para vocês instruções de como vocês podem viver em graça. Podem não, devem viver em graça. E a instrução de hoje é essa, que você progrida, que você melhore, que você torne-se uma pessoa melhor, que você se desenvolva. Nós não podemos, abençoados, nunca, jamais, achar que sabemos muito, que sabemos tudo. Tem gente que é assim, gente. No meio da religião tem muito isso, e infelizmente até no meio da dita graça, dos que se dizem graça aí, né? Tem muita gente que sabe, que acha que é o maioral. Tem líder aí que diz pregar a graça, que diz que já foi arrebatado, que já foi não sei para onde, porque Paulo foi para o terceiro céu. Então o cara diz que também foi lá não sei para onde, para a quarta dimensão, para o terceiro céu, sei lá para onde. Foi nada, mano, é papo furado. O cara sonha, tem delírio e diz que foi arrebatado e foi nada. E quer dizer que sabe muito, que sabe tudo e é um dos que mais colocam heresia na graça. Nós não podemos ter isso em mente, sei tudo, sou o maioral. Não, amado. 1 Coríntios 8:2. Veja só o que Paulo fala aqui. Ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 8, versículo 2. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Isso é uma filosofia de vida, hein, amado? Você cuida saber alguma coisa? Eu sei, eu conheço, sou um grande conhecedor. Você não sabe como convém saber, na verdade. Então, amados, nós precisamos ter em mente que sempre há o que melhorar. Abençoados, nós nos esforçamos, por exemplo, em estar aqui todos os domingos trazendo conhecimento da graça, estudando, preparando esses raciocínios na palavra, escrevendo textos, preparando livros. Enfim, e o que vier pela frente aí, né, em termos de conhecimento, tudo isso é para quê? Para que nós cumpramos esse chamado de evoluir. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, pode ter um ou outro que assiste só por curiosidade ou para criticar, isso sempre tem, mas a esmagadora maioria de vocês que estão ao vivo agora e de vocês que estão pela gravação, com certeza está aí porque quer evoluir.
Está aí porque está oferecendo a Deus um culto racional e recebendo de Deus o alimento. Para quê? Para você crescer cada vez mais como pessoa, como servo de Deus, para você conhecer mais de Deus. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não trata essa transmissão como um simples entretenimento. Não é entretenimento. É crescimento, é culto racional, é evolução, é mente sendo renovada, iluminada cada vez mais. Então não pense, não cuide. Se alguém cuida saber alguma coisa, não sabe como convém saber. Então, amado, não coloque na tua mente, já sei o suficiente para mim. Amado, eu já vivi essa experiência de pessoas, há muitos anos, de pessoas que vieram até mim, a pessoa não queria mais seguir, né? Ministerialmente, já sei o suficiente para mim, tá bom. Eu já ouvi isso de uma pessoa. Não quero mais saber de compromisso com nada, eu já sei o suficiente para mim, tudo bem. Falei, então tá bom, então vai lá, né? Vou fazer o quê? Isso é um erro terrível. As pessoas acham que sabem muito. Não, amados, nós temos que buscar sempre saber mais e mais. O chamado de Deus para nós é desenvolvimento, é evolução. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ó, a chamado. Desenvolver a salvação. Abençoados, quando Paulo fala, as pessoas pegam isso aqui e pensam que é você lutar para ser salvo, né? Se desenvolva para ser salvo, opere a sua salvação para ser salvo. Não é isso. Quando Paulo fala de salvação, geralmente ele está falando de salvação da mente. Ele não está falando de salvação eterna aqui. É a salvação que chegou na mente, na alma. A salvação que acometeu a alma do eleito. É o que eu sempre digo. Nós temos uma mensagem, inclusive, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, na gravação, que fala das 3 manifestações da salvação. A salvação instantânea na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e posteriormente ressuscitou, ele nos salvou, ele nos atraiu, ele nos convergiu nele. Ou seja, ele nos salvou, nos trouxe para o reino, tudo isso ele fez ao morrer e ressuscitar. Vocês compreendem isso? Essa é a salvação eterna, instantânea, que aconteceu na cruz do Calvário e na ressurreição. Posteriormente, a salvação acomete a mente, o entendimento. Então é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, vocês foram salvos na mente, então coloquem essa salvação em prática e desenvolvam ela. Desenvolvam ela. Esse sentido de desenvolver aqui é um sentido tanto teórico quanto prático. Quando Paulo fala desenvolva a salvação da mente, ou seja, progridam na mente, no conhecimento, nas atitudes. Coloque a salvação em prática. Tem um sentido teórico e prático. O sentido teórico é o quê? É você buscar conhecimento na palavra. É o que estamos fazendo aqui agora. Conhecendo mais de Deus, evoluindo, lendo. Tem que ler muito, amado. Você tem que ler muito. O nosso site, amados, tem muitos textos para vocês lerem e crescerem em graça. Nós temos livros com conteúdo riquíssimo da graça. Então, invista tempo. Vai ler, entra no nosso site, lê os textos, vai na nossa livraria, adquire os livros, leia, cresça. Cresça. Estude, ouça mensagens, assista aos vídeos. Nós temos mais de 300 vídeos em nosso canal no YouTube. Em breve nossas mensagens em áudio vão retornar aí. Estamos editando um novo sistema de áudio, né? Editando algumas mensagens e tudo mais. Tivemos alguns problemas no nosso sistema de áudio, mas ele vai voltar. Assim que ele voltar, você vai ter áudio para você ouvir também disponível. Ou seja, é um conteúdo muito grande para você crescer. Para você desenvolver a sua salvação, como nós acabamos de ler. Desenvolver na teoria, no sentido de angariar conhecimento, e na prática, colocando a sua salvação em prática. Ou seja, colocando as boas obras em prática, né? Os bons pensamentos, boas palavras. Orar pelas pessoas, exortar as pessoas, trazer uma palavra de ânimo para as pessoas. Tudo isso nós podemos fazer, tudo isso faz parte, amado, do nosso trabalho. Influenciarmos as pessoas positivamente, com coisas positivas do reino de Deus. Isso é colocar a salvação em prática. É amar, é apoiar, é ajudar, dar uma palavra, orar pela pessoa. Enfim.
O nosso chamado é para nos desenvolvermos. Não é para vivermos como na religião. Você está 10 anos na religião, é 10 anos de mesmice. É sempre pagando preço, sempre com medo do diabo, medo de Deus, medo do pecado, medo de Jesus voltar. É sempre a mesma coisa. Você troca de denominação, uma mesma coisa. Vai para outra igreja, mesma coisa. Por quê? Porque é religião. Religião não evolui, amado. Religião não transforma ninguém. Religião não faz ninguém melhor. Veja bem, a religião ela pode até disciplinar as pessoas. Eu sempre digo isso. Né? Porque já houve muitas vezes, né, de pessoas chegarem até mim por e-mail, por qualquer que seja o meio, né? Até pessoalmente já falaram isso para mim. As pessoas falaram assim, Cristiano, você fala da religião e tudo mais, mas a religião, Cristiano, as pessoas são transformadas, as pessoas são libertas. Amado, eu sempre falo, não há libertação se a pessoa não conhece a verdade. Jesus falou o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a pessoa não conhece a verdade e a verdade é a graça, a palavra da graça é a verdade na nova aliança, se a pessoa não conhece, ela não é liberta. Então o que eu sempre respondo para as pessoas é isso, olha, libertação não existe, existe disciplina. Reconheço que a religião até disciplina as pessoas. Então de repente a pessoa tinha uma atitude ruim, de alguma maneira ela entrou para a religião, aquela atitude melhorou. Mas não melhorou porque ela foi transformada no sentido espiritual, mental e de conhecimento. Não melhorou porque a religião trouxe a libertação genuína. Não, melhorou porque a pessoa foi disciplinada. Ser disciplinado é uma coisa, amado. Ser transformado e liberto é outra. Somente o verdadeiro evangelho tem o poder de transformar as pessoas e de libertar as pessoas. A religião, no máximo, ela traz disciplina. No máximo. Mas isso não é desenvolvimento. Isso é ser disciplinado só. Isso não é desenvolvimento, isso não é crescimento, isso não é melhoramento verdadeiro. Entende isso? E o nosso chamado é para isso, para nos desenvolvermos cada vez mais. Olha, amados, nós acabamos de ler agora há pouco que nós não temos que saber, pensar que sabemos muito. Quando você coloca isso na tua mente, já sei muito, você começa a relaxar, não preciso mais ler, não preciso mais estudar, não preciso mais oferecer culto racional, já sei o suficiente. Nunca caia nisso. Veja o que o apóstolo falou, desenvolvei a vossa salvação. E nem o próprio apóstolo Paulo, amado, com todo o conhecimento que tinha, Paulo foi levado ao paraíso, esteve com o próprio Jesus Cristo ressuscitado, recebeu palavras inefáveis, ainda assim Paulo não se considerava pleno e perfeito como pessoa, né? Espiritualmente somos perfeitos, o Senhor já nos aperfeiçoou para sempre, espiritualmente, mas como seres humanos no mundo, nós temos sempre que buscar melhorar. E Paulo reconhecia isso. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Veja só. Filipenses 3, 13 e 14. Vamos ler os dois juntos. 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Aqui Paulo está falando de sua trajetória, né? Como, no seu apostolado, nele como da sua trajetória como servo de Deus. Então Paulo está falando da sua trajetória como servo do Senhor. Ele fala, olha, quanto a mim, eu não julgo que eu alcancei. E aqui ele fala de perfeição. Fala, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço. E aí ele dá um conselho aos filipenses e para nós hoje em dia. É que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo falou. Filipenses, eu não me considero perfeito. De repente vocês podem olhar para mim, ou receber minhas cartas, e pensar, puxa, o apóstolo Paulo é perfeito. Esse é um servo de Deus completo e perfeito. Paulo fala, não. Eu não julgo que eu alcancei essa perfeição aí. Mas eu prossigo para o alvo. Amado, essa é a visão que nós, você, eu, nós temos que ter. Nós temos que ter, nós temos, né? Nós temos um alvo. O nosso alvo
é nos parecermos cada vez mais com Jesus. Nós temos uma mensagem, eu vou deixar também embaixo do vídeo no YouTube, eu me lembrei agora dessa mensagem maravilhosa também, que fala que o nosso objetivo é Cristo. O nosso objetivo é nos parecermos cada vez mais com Jesus. Sermos melhores, evoluirmos, buscarmos essa perfeição. É claro, amado, que se nós formos colocar na ponta do lápis, no pé da letra, como se diz, né? Essa perfeição vai ser alcançada de fato quando nós deixarmos esta vida terrena. Evidentemente. Vamos receber corpos glorificados e estaremos no paraíso com o Senhor. Mas enquanto estamos nessa vida, nós temos que seguir buscando até o dia de nosso encontro com o Senhor. Você está vivo nesse mundo? Siga buscando conhecer a Deus, evoluir, desenvolver a sua salvação. E repito, desenvolver tem esse sentido, prático e teórico. Ou seja, buscar desenvolvimento teórico por meio do conhecimento, você conhecer o Evangelho, a letra, a palavra, o que está escrito, e você pôr em prática. Isso é desenvolver a salvação. E sempre tenha em mente, você não, espiritualmente você está, mas como ser humano você não é perfeito. Então Paulo fala, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Esse espírito nós temos que ter, amado, sempre progredir para o alvo. Amado, você não pode jamais relaxar com a tua vida em graça. Esse é o ponto dessa mensagem aqui hoje. Porque, amado, vou falar uma coisa para vocês com toda sinceridade. Se você não vigiar, não estar atento, a graça pode trazer um resultado contrário e negativo para você. Mas, veja bem, não se escandalize com o que eu estou falando. Não é a graça que traz algo negativo. É você que pode interpretar a graça negativamente. Está entendendo? A graça, amado, o evangelho da graça e a graça de Deus não trazem absolutamente nada de negativo para nós. A graça é só positividade. Porém, a pessoa que quer usar a graça de maneira errada pode interpretá-la de maneira a atender a sua carne. E aí a pessoa relaxa. Graça diz que eu sou abençoado já? Então já sou abençoado. A graça diz que eu sou salvo? Então sou salvo. A graça diz que sou perfeito espiritualmente? Então sou perfeito. Não preciso mais de fazer nada, não preciso mais cultuar. Não precisa... Tem até umas pessoas aí, amados, que tem isso, na internet você vê muito isso, algumas pessoas que se dizem desigrejados, né? Que é uma teoria que eu acho absurda, né? Porque não existe ovelha desigrejada. A ovelha ou as ovelhas são a igreja. Eu até entendo que esse conceito de ser desigrejado é no sentido de que a pessoa não pertença ou não pertence a uma instituição. Eu entendo que o sentido é esse. Mas, na verdade, você se dizer desigrejado é você negar o que você é. Eu acho que um termo mais correto seria desinstitucionalizado. Né? Eu sou desinstitucionalizado, eu não pertenço a nenhuma instituição, a nenhuma placa religiosa. Tudo bem. Agora, desigrejado não. Nós somos a igreja. Vocês estão entendendo isso? Mas as pessoas que se dizem desigrejadas têm essa coisa. Não sigo mais nada, não tenho mais que congregar. Congregar é pecado, é errado. As pessoas dizem isso aí. Estar junto é errado, e eu não vou seguir mais líder, não tem mais pastor, não existe mais nada. Tem muita gente com isso aí, amado. Eles pensam isso por quê? Porque, na verdade, é uma soberba dentro deles. Agora eu conheço a graça, não tem mais que seguir nada, nem nada. Amado, é claro que você conhece a graça, você não tem que seguir religião, você não tem que seguir placa denominacional, andar atrás de CNPJ, eu pertenço aqui a uma placa com CNPJ, então agora eu sou de Deus. É claro que não. É evidente que não. Mas isso também não tira de você a responsabilidade de buscar crescimento. De buscar evoluir. Servir a Deus. Ser obediente à palavra. E a liderança, que sim existe em graça. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Vamos ler aqui. Se Deus te colocou, amado, nessa transmissão, ou você que está pela gravação, assistindo, recebendo essa palavra, é porque Deus está te dando direção para a tua vida, através da minha.
Entende? Não significa, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu estou aqui exercendo um chamado de Deus para a tua vida. E se você está aí ao vivo ou você está assistindo a gravação, é porque você reconhece isso na tua vida. A necessidade que você tem de estar submetido, antes de tudo, a Deus, à palavra da graça e à liderança que Deus colocou na tua vida. Isso faz parte do crescimento do cristão. E você vai ver isso comigo daqui a pouco aqui. Então, amado, não cai nessa de desigrejado, entre aspas, que não tenho mais pastor, não sigo mais nada, não congrego mais, não preciso mais cultuar. Gente, eu já ouvi de tudo isso aí. Negócio de cultuar é da religião, não tem mais cultuar, não tem mais nada. Cuidado com isso, amado. Nós temos um chamado claríssimo no Evangelho de que temos que cultuar a Deus, oferecer a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Amado, é o que estamos fazendo aqui agora. Nós estamos juntos, ainda que pela internet, mas estamos juntos, numa única forma de pensar, numa única visão, ouvindo a palavra aqui. Estamos ligados espiritualmente, somos um corpo, e estamos aqui oferecendo os nossos corpos a Deus. O nosso culto racional é importante para a tua vida espiritual, sim. E se você, amado, tem como se reunir com alguém, se reúna com a tua família. Cristiano França, aqui não tem nenhuma congregação. Não importa, amado. Você não precisa de salão, com placa, com nada. Amado, você tem uma garagenzinha, convida alguém para reunir com você. Você tem a sua sala na sua casa, convida alguém da sua família, convida um amigo. Vamos sentar aqui, amado, vamos estudar a palavra, vamos ouvir aqui uma mensagem. Entra no YouTube, coloca uma mensagem. Vamos conferir aqui na Bíblia, vamos crescer. Para que você seja uma pessoa melhor, um servo de Deus melhor. Você está compreendendo a importância disso, o chamado de Deus nessa manhã? Para você não cair nessa de desigrejado, que não tem mais que cultuar, não tem mais que seguir nada, agora eu vivo a minha vida como eu quero, porque eu sou da graça. Não é assim. A graça nos foi revelada justamente para que nós evoluíssemos, crescêssemos em conhecimento, em revelação, para que nós colocássemos a nossa vida mais e mais à disposição do reino de Deus. Esse é o chamado. Não é para você relaxar, agora sei tudo, agora não preciso mais de pastor, não preciso mais de líder, não preciso mais de igreja, não vou mais cultuar, não vou mais congregar, tudo isso é da lei, agora eu sou livre. As pessoas estão aí nesse, para lá e para cá, coisa e tal. E a palavra nos chamando o quê? A crescimento, a nos envolvermos cada vez mais. Se envolva, meu amado, se envolva com o Evangelho. Cresça. Repito, leia, estude, busque, ouça, cresça em graça. Confira coisas espirituais. Se você está ouvindo alguém pregar, amado, confira se está de acordo com a palavra. Eu aqui desafio sempre, todos. Amado, confira o que eu estou pregando, vê se está em linha com a graça. Vê os contextos. Não basta ler um texto, não basta pegar um versículo. Aqui, amado, nós isolamos versículos de propósito por causa do tempo da nossa mensagem. Mas nós não isolamos o versículo do raciocínio. Entende isso? Uma coisa é você pegar um versículo e isolar ele do raciocínio total. E você aplicar um outro raciocínio nele. É isso que a maioria do sistema religioso, que todo o sistema religioso faz, aliás. E alguns que dizem pregar a graça também. Cuidado com isso, hein? Toda religião faz isso. Pega um versículo ou dois, ou um trechinho, isola do raciocínio todo. E aí aplica um outro raciocínio. A religião toda faz isso, o sistema chamado cristão todo faz isso, e alguns que dizem pregar a graça também. Cuidado com isso. Aqui nós isolamos para ler o que interessa para a mensagem, mas nós não fechamos os olhos para o contexto amplo e total. O nosso trabalho tem esse cuidado aqui. Eu, particularmente, tenho esse cuidado. O máximo que eu puder ter cuidado com isso, eu tenho. Entende isso? Por quê? Porque eu quero trazer para a tua vida crescimento real. Conhecimento genuíno da palavra. Eu não estou aqui para enganar ninguém, amado. Porque eu quero que você alcance o crescimento, que você desenvolva a sua salvação. Que você progrida, como os Tessalonicenses, cada vez mais. O nosso viver, abençoados, enquanto servos de Cristo, ele evolui dentro de um processo, né? E é gradativo. Ele começa quando a graça é revelada.
Na minha vida, particularmente, começou em 1999. Ano que vem, se Deus quiser, completarei 20 anos defendendo a palavra da graça. A partir daquele momento que a graça começou a iluminar os meus olhos, eu nunca mais parei de crescer em conhecimento até hoje. Mas o primeiro estalo foi quando o véu saiu dos meus olhos. 2 de Coríntios 3, 15 e 16. Vamos ler junto também. E até hoje, quando é lido Moisés, e Paulo fala até hoje na época dele, e eu digo até hoje na nossa época também. Estamos em 2018, em agosto de 2018. Estamos ao vivo e gravando a mensagem também, né? Na época de Paulo, Paulo falou até hoje, e eu digo também, até hoje, 2018, e posteriormente, infelizmente. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Coração é a mente, tá, gente? É o entendimento. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O que é se converter? A palavra converter, né? No grego é voltar-se para. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, esses religiosos, no caso eram as pessoas que estavam debaixo da lei, né, porque eles estavam ainda recebendo o entendimento e vivendo o entendimento de Moisés. Então Paulo fala, quando é lido Moisés, o véu está posto. Mas quando essas pessoas se voltarem para o Senhor, ou seja, deixarem Moisés e se voltarem para Cristo, se converter a isso, se voltar para, então o véu será retirado. Amado, quando eu estava ainda debaixo de Moisés, porque, veja bem, você vai dizer assim, mas Cristiano, nós estamos no tempo da graça. Mesmo sem conhecer a graça, nós já estamos no tempo da graça. E na época que eu estava debaixo da lei, claro, já estava no tempo da graça. Só que, amado, a graça já estava estabelecida, obviamente, mas a minha mente não sabia disso. Eu estava com um véu. Eu estava envolvido com obras da lei, disfarçadas de obras da graça, jejuns, sacrifícios corporais, comer Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, e batismo em águas, que são as abluções. E tem igreja que guarda sábado, e dízimo, enfim. Nós éramos envolvidos com tudo isso. Então o véu estava posto em nosso coração. Mas na minha vida, particularmente falando da minha experiência, em 1999 eu me voltei para o Senhor. Eu estava em Moisés na minha cabeça, na minha mente, nos meus olhos espirituais. Eu estava em Moisés, com o véu. Mas quando eu me voltei para o Senhor, então o véu foi tirado dos meus olhos. Quando a graça foi revelada, eu me voltei para Cristo. Deixei Moisés de lado. A maioria das pessoas aí, amados, infelizmente estão na religião aí. Aliás, a maioria não, infelizmente todos estão na religião. Eles pensam que estão em Cristo. Eles dizem pregar Jesus, dizem viver Jesus, mas na verdade eles estão em Moisés. É lamentável dizer isso, mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Então não sou eu que estou inventando isso aí. Quando o véu é retirado dos nossos olhos, quando foi retirado do meu, quando foi retirado dos olhos de vocês, e que vocês passaram a enxergar a graça, esse foi o primeiro passo, foi o estalo. Começou o desenvolvimento na tua vida, mas foi só o começo. O objetivo, como eu disse agora há pouco, é alcançarmos a plenitude de Cristo. É termos Cristo sendo formado em nós. Eu até recomendei agora há pouco, eu vou recomendar de novo a mensagem. Acho que o tema é Cristo, nosso objetivo. Ou o nosso objetivo é Cristo. O tema é mais ou menos isso. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube na terça-feira no WhatsApp e na quarta-feira. Tá bom? Então, abençoados, o véu foi tirado dos nossos olhos, nós passamos a enxergar o Evangelho, nos convertemos, nos voltamos para o Senhor, para a graça de Deus, e passamos aí sim a evoluir. Para mim, até 1998, estava debaixo da lei, não havia evolução alguma. Desenvolvimento de salvação, zero. Até porque a salvação não tinha chegado na minha mente ainda. Ela estava só no meu espírito, mas na minha mente não tinha chegado.
Mas a partir do momento que Deus passou a revelar a graça e o entendimento na minha vida, do genuíno evangelho, houve a transformação, a verdadeira conversão e o primeiro estalo para o desenvolvimento. E tenho, graças a Deus, me desenvolvido até hoje. Mas o nosso objetivo é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. É termos Cristo formado em nós. Gálatas 4,19. Veja só que palavra linda aqui, ó. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Está vendo? Até que é o que? É um processo. E Paulo fala, eu estou sentindo de novo as dores de parto. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo já havia gerado aquela igreja em graça, só que eles voltaram para a lei. Então Paulo está dizendo, aí Paulo escrevendo aqui, ele disse, eu estou sentindo de novo as dores de parto. Obviamente de maneira metafórica, né? Ou seja, eu estou sentindo essas dores porque eu tenho que gerar de novo vocês. Porque vocês foram gerados na graça, voltaram para a lei. Então agora eu tenho que gerar vocês de novo. Por isso eu estou sentindo de novo as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Os Gálatas perderam a imagem de Jesus e estavam tendo a imagem de Moisés de novo. Isso é regredir. Só que o nosso chamado, amado, é progredir até que Cristo seja formado em nós. Esse processo, amado, de crescimento, de desenvolvimento, de melhoria, que é a formação da pessoa de Cristo em nós, será constante, amado, até o nosso encontro com o Senhor. Até o dia do Senhor. O dia do Senhor em nossas vidas é o dia que nós deixarmos essa vida terrena. Deixou essa vida terrena, você recebe o corpo glorificado. E você vai estar para sempre com o Senhor. Até que esse dia chegue, você tem que estar em constante e estará em constante crescimento por meio da palavra da graça. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Está vendo? Olha o chamado. Até o dia do Senhor. O dia do Senhor para nós que estamos nesse período é deixarmos esta vida terrena. Vamos chegar na eternidade. Quando você chegar na eternidade, aí você vai estar pleno. Mas enquanto você estiver habitando um corpo de carne de imundície nesse mundo, habitando essa vida terrena, você vai estar sendo sempre aperfeiçoado por meio da palavra da graça. O Senhor começou a boa obra quando Ele te revelou o Evangelho. Primeiro Ele começou a boa obra na cruz, vamos dizer assim, né? Na cruz Ele morreu por nós, ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja Deus. A boa obra começou em nossa mente quando o Evangelho da graça chegou aos nossos ouvidos. E a graça nos foi revelada. E essa boa obra está sendo cada vez mais aperfeiçoada em nós. E Paulo acabou de falar, até o dia do Senhor, essa obra estará acontecendo em nossas vidas. Você está nesse momento, amado, recebendo de Deus o aperfeiçoamento na tua vida. O início da formação de Cristo em nós foi quando nós fomos libertos da lei. E agora estamos nos desenvolvendo, crescendo, evoluindo. E Deus usa instrumentos para o crescimento da igreja. E é nesse ponto que eu trago para vocês essa visão importante que você tem que ter a respeito dos ministérios, dos dons que Deus dá aos homens para o crescimento da igreja. Não caia nessa, amado, de relaxar. Não preciso mais disso, não preciso mais daquilo, não tem mais que cultuar, não tem que congregar, não tem que fazer, não tem que acontecer. Amado, não caia nisso. Não preciso mais de liderança, não. Agora eu sei tudo. Agora eu sei. Não preciso de mais nada. Cuidado com essa soberba, amado. Efésios 4, do 11 ao 13. E Ele, Deus, né? Deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Entenda, abençoados, que esses chamados aqui não são títulos honoríficos, ou seja, títulos de honra. Não é título humano. Eu fui na convenção ali, o cara passou um óleo na minha cabeça, agora eu sou evangelista.
Agora foi ali na convenção, o cara passou olha, agora eu sou apóstolo, agora eu sou pastor. Amado, isso não é título. É dom. Se você ler no contexto de Efésios 4, o apóstolo Paulo fala que Deus deu dons aos homens. Então, por exemplo, eu estou aqui agora exercendo um dom de Deus na minha vida, que é transmitir a palavra, o ensino. É o dom do mestrado, por exemplo. Mestre aqui, amado, é ensino, tá? É ensinar. É professor. Eu estou aqui exercendo isso, é um chamado. Mas não é um título. Entende isso? É um dom. É um dom. Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Está vendo? Deus deu esses dons para os homens para que os santos fossem edificados. Então, se eu estou aqui exercendo esse dom da parte de Deus, eu louvo a Deus por isso, e essa capacidade é de Deus e não minha, se eu estou aqui exercendo é para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, para o seu aperfeiçoamento. E eu, consequentemente, também estou me aperfeiçoando. Todos nós crescemos, amados. Quem ensina é quem está aí recebendo a palavra. Para a obra do ministério, tá vendo? Para a edificação do corpo de Cristo. Ora, o que é edificação? Edificação é crescimento, é evolução, é desenvolvimento. Então nós estamos aqui para isso. Eu tenho sempre que trazer à tona esse tipo de assunto, abençoado, porque eu tenho essa preocupação que as pessoas não levem a graça para o outro lado. Tem muita gente nova aí recebendo a graça e pode levar para o outro lado. Ah, agora está religião, agora estou na graça, não preciso mais de líder, não preciso mais de igreja, não sou de igreja, sou desigrejado, não preciso mais congregar, não preciso mais fazer nada, porque... Não, amado, precisamos sim, o reino de Deus está aí. O reino de Deus, amado, tem que ser levado para as pessoas. O conhecimento da graça, da palavra, mas você só vai conseguir levar se você for uma pessoa com conhecimento, uma pessoa que desenvolve a sua salvação, que cresce. Se você se estagnar na vida, de pensar que a graça agora não preciso mais de... Não, amado, se você entra nessa, você não vai evoluir. E se você não evoluir, você não vai ser usado por Deus para que o reino de Deus avance cada vez mais. E se você não é usado por Deus, você não recebe galardão, amado, porque o galardão é pela obra. Salvação é pela graça. Nós já somos salvos pela graça, sem obras, sem nada. O Senhor nos salvou pela graça e pelo amor. Mas o galardão, a recompensa eterna que receberemos, o salário, entre aspas, galardão, né, no grego significa salário. Essa recompensa que vamos receber é pelas obras que fizermos. Agora, como você vai fazer obras boas, obras de ouro, obras de prata, de pedras preciosas, como Paulo fala aos Coríntios, né? Como você vai fazer esse tipo de obra boa se você não se desenvolve, amado? Se você não cresce, se você não estuda, se você não oferece culto racional, se você não recebe o alimento na tua vida, se você não lê, etc. Como você vai crescer para ser usado pelo Senhor? A palavra diz: apresente-se a Deus aprovado. Entende? É você que se apresenta aprovado. Agora, como que você vai ser aprovado diante de Deus para as obras? Para ser usado por Deus, para que a graça avance? Como? Se você não evolui? Como se você não estuda, se você não está nem aí para o crescimento intelectual na graça? Então, o Senhor deu os dons que nós acabamos de ler, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. E você pergunta: Cristiano, até quando? Versículo 13. Veja só o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu penso que a igreja no mundo está anos-luz, infelizmente, dessa realidade aqui. Se tem uma coisa que a igreja no mundo não vive ainda, é a unidade da fé. É o pleno conhecimento do Filho de Deus, de Cristo. Por isso que nós continuamos essa luta aqui, amado, ministerial. Muito provavelmente, a nossa geração não vai ver isso. Mas eu tenho esperança no meu coração
que cada vez mais as pessoas vão conhecer a graça. Cada vez mais as pessoas vão alcançar a plenitude do conhecimento, o estado de homem feito. Porque, como nós lemos agora há pouco, esse é um processo que começou em nós, primeiro quando Jesus morreu, né? Ele tornou tudo novo, né? Paulo fala, tudo se fez novo. Jesus morreu e ressuscitou. E esse processo iniciou em nossa mente, quando a graça foi revelada. E até hoje estamos evoluindo, crescendo, buscando cada vez mais, para que possamos ser usados por Deus. Então, amado, é um processo, você viu, até que Cristo seja formado em nós, em vós, até que cheguemos à unidade da fé, até que, é um processo. Então é importante você entender a importância dos ministérios, amados. Eu não estou aqui, Cristiano, você está falando isso só para puxar a sardinha para sua brasa, como dizem, né, no ditado, ou puxar a brasa para a sardinha, sei lá. Amado, eu não estou querendo puxar a sardinha para lugar nenhum. Eu não estou falando isso para, entre aspas, me favorecer. Não é isso, o ponto não é esse. Eu estou aqui falando para você que é ovelha de Deus e que está ao vivo com a gente aí, entender a importância do ministério na tua vida. A importância desse trabalho que nós exercemos aqui na tua vida. Porque isso, amado, é obedecer a Deus. Entende? Quando você se submete à palavra da graça, a um ministro que está transmitindo a graça para a tua vida, você não está obedecendo ao ministro, você está obedecendo a Deus. Deus colocou os ministérios, os dons, repito, não são títulos. Não existe título de honra em igreja. Não é um título hierárquico. São dons exercidos, é bem diferente. E por que Deus deu esses dons? Por que nós aqui estamos exercendo esses dons aqui? Lutando há 13 anos, amados. Há 19 anos que eu defendo a palavra da graça e há 13 anos ministerialmente. Por que eu exerço isso? Porque eu quero que a igreja evolua. Estamos conseguindo. A passos curtos? Sim, infelizmente. Porque eu tenho certeza que nós temos capacidade de alcançar muitas mais pessoas. Tem muita gente, amada, aí para ser alcançada pela graça. Mas estamos conseguindo, ainda que a passos curtos. Eu quero que esses passos se alonguem. Eu quero caminhar mais longe. Eu quero que essa palavra corra mais. Eu quero que o nosso trabalho cresça mais, seja mais conhecido, porque, consequentemente, a graça vai ser mais conhecida. O nosso desejo é que a graça cresça. Então, por isso estamos aqui lutando. Por isso é importante você enxergar o quão importante Deus ter colocado ministérios na tua vida, pessoas que se importam em levar a palavra para você. Hebreus 13. Vamos ler os versículos 7 e o 17. Isso aqui que eu vou ler faz parte também do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Hebreus 13, 7. Olha só. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Olha só. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17 agora. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Está vendo? A importância para a tua vida. Quando Deus levanta pessoas, amados, e dá dons e capacita essas pessoas, é porque Ele ama as suas ovelhas. Ele quer que as ovelhas recebam a graça. E cada vez mais as pessoas estão se levantando em graça no mundo. Cada vez mais a graça está avançando. Cada vez mais Deus tem levantado pessoas para vestir a camisa da graça e lutar por esse evangelho. E essas pessoas são vocês que estão ao vivo aí, sim. Ou vocês que estão pela gravação. Entenda, amado, em nome de Jesus, o teu chamado de crescer. De você estar submetido a uma liderança que zela pela tua vida. Você acabou de ler aqui comigo. A você buscar conhecimento, buscar ler, crescer, ouvir, estudar. Na lei, no legalismo, era uma vida estagnada. Vocês se lembram disso. Estagnação.
Só campanha, sacrifício, jejum, campanha, sacrifício, jejum, campanha, sacrifício, jejum, e paga preço, e não sei o quê, e horas de joelho, e faz vigília. A vida toda nisso. Não tem evolução, não tem crescimento, não tem nada. Graça não. O privilégio de estar em graça é que a partir do momento que a graça te é revelada e que Deus coloca pessoas envolvidas para trazer esse conhecimento para você, é para você crescer, evoluir, se desenvolver cada vez mais, tornar-se cada vez mais uma pessoa melhor e um servo de Deus melhor. É para isso que a graça chegou na tua vida. A graça não chegou na tua vida para você relaxar com a obra de Deus e com as coisas de Deus. Ao contrário, a graça chegou na tua vida para você se envolver cada vez mais, crescer cada vez mais e impactar cada vez mais o mundo. Eu quero encerrar com Tito, capítulo 3, versículo 8. Carta de Paulo ao um dos seus pupilos, né? Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Olha aí, ó. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Pegou aí? Os que creem em Deus têm que se aplicar. Estão compreendendo, amado? Não caia nessa, amado. Vou repetir. Não caia nessa que você, agora estou na graça, vou relaxar. Agora estou na graça, não tem mais culto, não tem mais reunião, não tem mais congregação, não tem mais liderança, não tem... Amado, não caia nessa. Deus te chamou para você crescer. Eu estou aqui exercendo o meu chamado para você crescer. É uma vontade de Deus para a tua vida. E eu, consequentemente, recebo também crescimento. E assim, nós juntos vamos crescendo e caminhando. Evoluindo, né? Como Paulo falou, prosseguindo para o alvo e procurando nos aplicar cada vez mais as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, como Paulo falou aqui. O mundo está aí, amado, precisando de nós. Precisando que nós levemos o conhecimento. Mas o mundo só vai receber a luz que nós temos se nós buscarmos essa luz cada vez mais em nossas vidas. Buscarmos cada vez mais termos olhos iluminados. Esse é o chamado de Deus para nós. Então, amado, evolua, cresça, se desenvolva. Esse é o chamado de Deus para todos nós.